poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, uma baita economia de São Paulo, Patrick indo para BH, Igor Gomes confirmado no Atlético e apresentação de Wellington Rato e, claro, muito de mercado da bola e opções para o São Paulo de 2023. Uma porção de escalação com análise e opinião. Então, vamos embora para o vídeo. 2022 e o começo de 2023 foi de muitas saídas e de muitas chegadas, hein? Por isso a gente preparou algumas telas com opções de time para o técnico Rogério Ceni, nosso craque. Pode respirar, Arnaldo. Monteiro. O Arnaldo tá ficando vermelho, você viu? Respira, Nosso Arnaldo. craque Raí Monteiro fez várias opções de time e chegou à conclusão que é a seguinte. Vamos ver. Não dá para desprezar esse time. É um time que pode ficar bom. Então vamos lá. pode ficar Com o Wellington competitivo. Rato, São Paulo vai. Exatamente, tá aí. Chegou o dia. Nossa enquete da Copa São do três Mundo. telas de Olha lá, ele tá segurando a Deixa eu respiração. ler cada uma delas. Tá Vamos lá. vermelhinho mesmo, Ó, é a camisa. para o gol, Rafael, que acaba de ser contratado, ou Felipe Alves, Joga com os pés? joga mais com as mãos. Ih, Mais importante, né? Aí já é um pro- Igor Vinícius, Arboleda e aí Alan Franco, Ferrarese e Diego Costa, nada mal, vamos combinar. E o Wellington, lateral esquerda. Aí tá faltando. Luan, cabeça de área. Mendes, que acaba de ser contratado da seleção do Equador. Patrick, se é que vai ficar. Jackson. Não vai. E Nestor. Caleri e Luciano, que aí é o ataque do ano passado. O seguinte, a defesa é igual. E aí, meio de campo, Pablo Maia, que foi o titular do ano inteiro, ano passado, muito bom jogador. Mendes, Galopo e Nestor. Será que eles vão jogar juntos? Caleri e Luciano, mesmo ataque de novo. Segunda Difícil. possibilidade. Tem mais uma ainda. Mais opções, ó. A defesa é igual de novo. E aí, uma dupla de volantes, Luan e Gabriel Neves. E aí, quatro caras mais à frente. Luciano fazendo ali atrás do centroavante. O Wellington Rato, ele, Pedrinho e Caleri. Com A caras já difícil segue o contratados esse Gabriel ano. Neves E e outra o opção. Luan. Aí é sem o Luciano. Defesa é a mesma. Com o meio com Luan, Mendes e Patrick, se ficar. O Wellington Rato, Pedrinho e Caleri. Por que eu vou ler? Patrick esquece. Calma que o Ela não tem mais aparece. uma ainda. Atenção. Não vai ficar. E aí, ó, três zagueiros, o Arnaldo fica mais calmo agora. Não. Rafael, Duvido. Rafael no gol, o Felipe Alves, e aí, Diego Costa, Arboleda e Ferrarese, defesa que já jogou, inclusive, esse ano. Aí, um cabeça de área, Luan, então três zagueiros e mais um cabeça de área. E aí, super ofensivo, Igor Vinícius, Nestor, Patrick, Wellington, Caleri e Luciano. Sempre ressaltando se o Patrick, se é que ele vai ficar. E outra opção que aí muda o trio de meio. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco na defesa, como na outra formação. E aí o meio com Gabriel Neves, Igor Vinícius e Wellington, um de cada lado, Galopo e Mendes. E a 6 dupla, titulares estrangeiros? Luciano e Caleri. Com 6 titulares estrangeiros. Pode ou não pode? Só se o Arboleda já estiver brasileiro. Ainda não tá. E ao elenco do São Paulo aí para 2023. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese, Wellington, Luan, Mendes, Nestor, Luciano, Pedrinho e Caleri. E além disso, Felipe Alves, Rafinha, mais Orejuela que volta, Alan Franco, Diego Costa, Liseiro, Pablo Maia, Gabriel, Galopo, Alisson, Wellington Rato, Patrick e Marcos Paulo. Tá aí o elenco do São Paulo. Cara, o pra Alisson ainda tá no 2023, São Paulo. Arnaldo. Você estava se contorcendo aqui na cadeira. Não, ainda não. Enquanto as telas apareciam. Boa tarde, satisfação. Não, hein? Boa tarde, satisfação. Lá vem tiro. As inúmeras opções, provavelmente a gente não vai acertar nenhuma delas, né? Porque o que a gente não conseguiu fazer o ano todo, que acabou, foi acertar um time do São Paulo. O time do São Paulo vai, em tese, continuar sendo mutante, de acordo com o adversário. Tudo mais. Isso eu não acho nenhum problema. Acho, aliás, a Copa do Mundo mostrou isso. A seleção campeã do mundo mudava a cada partida de acordo com o adversário. Isso eu acho um ponto positivo do Rogério. Também acho positivo nesse elenco novo a questão que a gente também viu da Copa do Mundo, um elenco mais jovem, mais físico, mais rápido. Talvez seja a média de idade mais baixa entre os elencos dos principais times do Brasil. Acho importante também. Poucos jogadores, ou quase nenhum, acima de 30 anos. Esses são os pontos positivos. Agora, para você entender o desmanche que ocorreu e essa reformulação muito grande, a gente precisa analisar com mais calma o que aconteceu em 2022. 2022 começou com Rogério Ceni, Muricy Ramalho, na áudio vazado, entrevistas,
quase exigindo um time forte com contratações para disputar títulos e com os principais times da temporada. As contratações vieram, as finais mais simples o São Paulo alcançou, mas o final da temporada mostrou uma incompetência gigantesca para atingir os mínimos objetivos traçados. É quase como se 2022 não tivesse acontecido. Foi um ano completamente desperdiçado pelo São Paulo. Em termos esportivos, em termos financeiros um pouco menos, embora o custo desse time fosse alto, uma das maiores folhas de pagamentos do país, menos financeiramente porque o São Paulo teve, sim, as receitas incrementadas, obviamente, por chegar às suas finais, ir até a semifinal da Copa do Brasil, encher o estádio várias vezes e ter um parceiro inesperado, o Manchester United da Inglaterra, que contratou o Casemiro e contratou o Antony. Aí, beleza, você fecha no azul, maravilha, e tem condição de reinvestir parte desse dinheiro no futebol para 2023. Agora, terminada a temporada com um fracasso retumbante esportivo, a análise do São Paulo, da diretoria, e tem as seus detalhes, foi que o problema não foi em nenhum momento nem da direção, que escolheu o elenco, nem da comissão técnica, que comandou o elenco. Foi dos jogadores. E aí uma limpa foi feita. Mais de 10 jogadores saíram, alguns chegaram, continuam chegando, em menor número com esse perfil mais jovem, mais ágil, mais versátil, mais fortaleza, digamos assim, em relação às comparações dos times que o Rogério Ceni comandou. A escalação primeira, talvez a gente saiba no jogo treino desse sábado contra o Guarani, é uma grande incógnita. Que tipo de sistema, que tipo de escalação. Tem um ponto de atenção já muito claro, como a Marília falou já na primeira observação ali, o número excessivo de estrangeiros. São Paulo é o time brasileiro com mais estrangeiros. Hoje são 8 com a chegada do Mendes, que está no Brasil agora para fazer exames médicos e assinar contrato. Podem, na cabeça da diretoria do São Paulo, virar 6, com a naturalização do Arboleda e com a saída do Orejuela, que voltou. Mesmo assim, é um a mais do que o permitido. E também, acho que se algumas posições carentes, alguns setores carentes na temporada passada foram repostos, como o meio de campo e a defesa, no sistema ofensivo o São Paulo perdeu muito. O São Paulo perdeu toda a reposição a Caleri e Luciano, que precisam funcionar como funcionaram em 2022 ou mais. E aquele asterisco que você colocou ali, a saída provável do Patrick para o Atlético, escancara essa lacuna. O Patrick fez mais do que o Luciano na temporada passada. O Patrick só fez menos que o Caleri. Fez gol, deu assistência. O Patrick foi o terceiro atacante do São Paulo na temporada. E perdendo o Patrick, já perdeu o Nicão, perdendo o Bustos, Éder, tal, você perde muita gente. Traz jogadores mais jovens, menos goleadores, e acho que esse problema no elenco, ainda que esses reforços que vieram sejam reforços interessantes, ele permanece para mim sendo a principal questão para a largada da temporada. O São Paulo do meio para trás me parece interessante, do meio para frente muito carente. O São Paulo, que já perdeu 11 atletas, o 12º deve ser o Patrick e contratou apenas 6. Já estou incluindo o Alan Franco, que foi anunciado nessa quinta-feira, e o Mendes, que vai ser confirmado de forma oficial pelo São Paulo nas próximas horas, ainda nessa sexta-feira. Chegaram 6, saíram 12, era meio natural que a balança em relação a salários ficasse vantajosa para o São Paulo, ou seja, uma folha salarial menor. E isso de fato acontece. A boa notícia é que é por um valor até superior àquele que se imaginava. Vários dos atletas que deixaram o São Paulo tinham vencimentos bem altos. Só para citar alguns, o Éder ganhava 700 mil por mês, Miranda ganhava 500 mil, mesmo salário do Patrick. O Nicão ganhava ainda mais, algo na casa dos 600 mil mensais, somando toda a galera que saiu. E os novos reforços do São Paulo, o Tricolor estima fazer uma economia mensal de 3 milhões de reais. Você multiplica por 12 e inclui o 13º. E a gente está falando de cerca de 40 milhões de reais a menos de gastos numa única temporada. Os atletas que foram contratados pelo São Paulo, o goleiro Rafael, que veio do Atlético Mineiro, o Alan Franco, zagueiro comprado
do Atlanta United dos Estados Unidos, o volante Egson Mendes, que saiu de graça do Los Angeles FC, esse volante equatoriano, muito bom jogador. Teve também o atacante Pedrinho, que veio por empréstimo do Lokomotiv Moscou da Rússia, o Wellington Rato, comprado junto ao Atlético Goianiense, além do Marcos Paulo, meio atacante que pertencia ao Fluminense e hoje defende ou tem direitos econômicos presos ao Atlético de Madrid. Para fechar sobre o São Paulo, só contar que o Egson Mendes desembarca, ou desembarcou já às 7 da manhã, aqui em São Paulo, vindo de Miami, vai direto para o CT para realizar as fotos e ser anunciado de forma oficial. O Wellington Rato é a Ainda novidade não. no São Paulo e a gente traz aí os números dele no Atlético Goianiense. 55 jogos, 11 gols, 5 assistências, 16 participações em Primeiro gols. praticamente em Isso tudo aí, números que da beleza. última temporada. Eu acho que o pior ano que eu passei na minha carreira, acho que foi o ano de 2019, onde ocorreu realmente esse fato de eu querer parar de jogar futebol, né? Eu acabei indo para casa, acabei indo para o Rio de Janeiro pensando com a minha família, mas aí eu acabei tendo uma mudança na minha vida, uma transformação, quando realmente eu aceitei Jesus na minha vida, e isso foi a transformação que eu precisava, o crescimento na minha vida, na minha carreira tem sido a isso. E graças a Deus eu não parei e hoje posso estar realizando o sonho de estar vestindo essa camisa. Tá aí o Wellington Rato, então, nessa transformação na vida pessoal e também profissional dele. E hoje defendendo o São Paulo. São 5 contratações do São Paulo anunciadas oficialmente. Além do Wellington Rato, o goleiro Rafael, também o atacante Pedrinho, o atacante Marcos Paulo e o Alan Franco, o zagueiro argentino, que foi confirmado em uma live ontem com o presidente Júlio Casares. E o São Paulo está muito próximo de anunciar também a contratação do volante equatoriano Sebastián Mendes. David é um interesse muito grande do técnico Rogério Ceni, trabalhou com ele no Cruzeiro, no Fortaleza, atacante do Internacional, mas a chegada dele é muito difícil, a questão financeira pesa bastante, então São Paulo segue em busca de um atacante. Assim. Bom, a gente vai tentando então montar o time do São Paulo, pensando a montagem do time do São Paulo. O Wellington Rato, na entrevista coletiva, deu pistas. Falou que ele vem treinando em um esquema com 3 atacantes, ele que pode jogar ali pelo lado. E na saída aqui eu conversei com o Rogério Ceni, estava deixando o CT, e eu falei, pô, e esse esquema aí com 3 zagueiros que o Wellington falou? Ele falou, olha, prepare-se para um esquema com 3 zagueiros, não, com 3 atacantes. E o Rogério falou, ó, prepare-se para um esquema com 4 atacantes. Chegaram, eu quero discordar. Pedrinho, Rafael apresentado ontem, Wellington Rato, Marcos Paulo, Alan Franco e Egson Mendes. Produção, tem uns 3 moços aí, uns... 3 moços? É, porque 3 moços, hein? Porque eu vou ficar só escutando essa discussão. Quem chega aí pra ser... Entre o Esse pega a historiador camisa e o titular e não curador tem de museu. discussão. Mas isso daí é pergunta. Vamos lá. Mas vamos que lá. clube consegue ter uma condição dessa? A gente falou tudo bem, do Gerson, mas o Gerson é uma exceção. Pra mim, o Mendes. O Mendes é o único cara aí que... Mas nesse time de São Paulo... que clube no Brasil hoje tem condição condição de falar o seguinte, não, contratou alguém... Que clube no Brasil tem condição de falar o seguinte, contratou alguém que esse daí chegou, colocou a camisa e jogou. Não é apenas o São Paulo. Quase todo mundo passa por isso. Para mim, as contratações do São Paulo têm sentido em relação ao que é o Rogério Ceni, em relação a procurar pontas. Você não acha? Por exemplo, o Wellington Rato no Atlético Goianiense, ele foi um jogador pelo meio e foi ponta quando precisou. Marcos Paulo é ponta, Pedrinho é ponta, Rafael é um bom goleiro. O Mendes fez uma boa Copa do Mundo. Esses jogadores podem ser importantes pro São Paulo. Tem São Paulino que chama o Caleri de cara de rato. O ataque pode ser rato e cara de rato. Sabe o que? Eu não vou pedir pra fazer isso, porque, obviamente, a gente tem que pensar na saúde mental das pessoas, né? Eu penso nos São Paulinos apaixonados, aqueles que conhecem a história do clube, o tamanho do clube, os elencos. Lembrando que é São Paulino. Um time que já teve, por exemplo, o Rodrigo Bueno nos anos também. 80, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar Dario, Marinho, Almir Heriberto, Everton Paulo, César José Sérgio. Em 85, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dario, Nelson, Marcelo Júpiter, Silas, Miller, Caracacis, tem Falcão no banco. Não vou dizer o time dele. 92, 93. Zito, Dorval, Miguel Lúcio, Pepe, um time desse, sabe? Isso para não falar dos anos 70, de Gerson e Pedro Rocha no meio campo. O professor dos anos 40. Admirado. Que é a história do Paulo. Que jornalista mais... Parabéns, viu? Muito obrigado. Com essas escalações do São Paulo de fila, viu? Impressionante. Então, assim... Só não entendo por que ele conhece tudo Tem isso. que respeitar. Com todo respeito, mas isso é injusto. Pera aí, eu posso acabar o raciocínio? Pode terminar. Eu tô falando sobre a saúde mental das pessoas. Pode seguir. E dos São Paulinos que conhecem o clube. Tá bom? Aí a gente ficou falando por 1 hora sobre a lista do Flamengo. O time reserva do Flamengo. É injustiça, aí não dá pra comparar. Né, as contratações do Flamengo. A gente olha as renovações do Palmeiras. Sim. Né?
A gente olhou até os Tô sentindo que tem alguma coisa no coração guardada aí. Que renovou com o Yuri Alberto, renovou com o Maicon, né? Prats, eu tô sentindo que tem alguma coisa no coração aí, Prats. Eu tô esperando ele terminar o raciocínio. Eu tô sentindo que tem alguma coisa no coração aí, Prats. Sobre isso. Tem alguma coisa no coração que... É assim. Apertado, futebol é um jogo, né? É um jogo. Se você ser muito óbvio. Sim. Onde se ganha, se perde, se empata. Quando você pensa numa campanha de pontos corridos, de chance de título, você olha para o pacote de reforços, olha quem está no São Paulo, olha a condição do clube e fala... Toma mais uma aguinha. O passado inteiro ficou quase inteiro, foi muito diferente do que é o presente, né? Claro. Que pena pro São Paulino. Os jogadores começaram as atividades com treino físico, de resistência, e logo em seguida foram treinar bolas paradas. No jogo treino contra o Guarani, o técnico Rogério Ceni conduziu uma atividade de treino tático. E já que vocês sempre gostam de bastidores e pedem aquela conversa do lado de fora das quatro linhas, vamos lá ver a apresentação do Rato por um outro ângulo. Mais um reforço para o São Paulo Futebol Clube. Nesta tarde, o Wellington Rato, nosso novo reforço, assinou um contrato de 3 temporadas com o clube. Vamos então dar início à entrevista com o nosso novo reforço, o Wellington Rato, que utilizará a camisa número 27. Parece que tem uma pergunta especial para abrir a coletiva. Boa tarde. Aqui do lado aqui. Aqui. Por que o Wellington Rato? Responde pra rapaziada aí. Aparece aqui um pouquinho. Dá um tchau pros caras aí. A verdade vem de família, né? Desde da minha chegada no Audax do Rio, meu irmão já estava lá atuando. Meu irmão com a idade mais avançada que a minha. E logo depois, com a saída dele, acabou pegando esse apelido pra mim de Rato. E aí acabou que ficou até hoje. Mas também não tem nenhum problema em me chamar assim, não. Me sinto bem à vontade. É cada história. Que é novo jogador do Atlético. Informação que eu antecipei nas minhas redes sociais durante a sexta-feira. Quero dar detalhes para vocês do acordo. Uma das pessoas envolvidas me assegurou que o Atlético vai desembolsar 6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O valor foi reduzido, inicialmente discutia-se entre 8 e 10 milhões de reais, só que o Monte Azul e o Internacional abriram mão da venda de 10%. Eles vão manter 10% do valor de uma venda futura. Dessa maneira, o Galo fica com 80% dos direitos econômicos. Nesses 6 milhões de reais que eu estou contando, não estão incluídos os custos da operação, além da comissão. Para completar, é importante dizer que o São Paulo está vendendo os 30% dos direitos econômicos que tinha sobre o Patrick. O Tricolor havia comprado esses 30% do Inter no fim da temporada de 2021 e começaria a pagar apenas em 2023 3 milhões e 300 mil reais. O Patrick, depois da troca dos documentos, vai passar por exames médicos e assinar um contrato de 3 temporadas. O salário dele no Galo será maior do que no São Paulo. Ganhava 500 mil do Tricolor, vai passar a ganhar 600 mil no Galo. Rapaz, e o Galo que tá com atraso de salário, viu? Sobre esse assunto, contar que o Atlético anunciou nessa sexta-feira a chegada de Igor Gomes. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola, o São Paulo conseguiu 10% do valor de uma venda futura do Igor Gomes, liberou o atleta que já foi apresentado e será vendido para onde? No Galo já em janeiro. E aí, pessoal, tem muito assunto para falar, né? Vamos pegando aí os comentaristas, que muitos deles aqui no vídeo, não é por acaso, são São Paulinos. Começar pelo Arnaldo, aí as colocações deles são muito boas, né? O São Paulo com a equipe mais jovem, mais competitiva, né? Também estou de acordo, mas tem suas limitações, né? Como o próprio Vitor Bene falou, né? São Paulino não merece o São Paulo que a gente tem sofrido nos últimos 10 anos, mas é a realidade. E esperamos aí que continue com essa boa economia que o Nicola falou, de 3 milhões por mês, aí 40 milhões por ano. Se você botar num período de 10 anos, se você conseguir manter essa folga em um time competitivo, você pode pegar esse valor e reduzir praticamente boa parte da dívida, né? Mas isso é uma questão de gestão e de administrações futuras e responsabilidade aí de quem for o presidente de São Paulo, caso o Casares consiga uma reeleição por mais 3 anos. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar em cima. O balancete deve sair aí em abril, vamos ver como é que foi esse superávit que o presidente falou na live aí há uns dias atrás. Mas falando de São Paulo, jogadores jovens com potencial, tem que ver se acerta, né? Os pedidos do Rogério Ceni foram acatados, exceto o David, que também tomara que não seja, porque 400 mil num atacante que parecia reserva do Caleri. E o Arnaldo tão preocupado, né? Falou que defensivamente no meio melhorou e realmente melhorou. Eu acho que também no ataque melhorou. Ele discorda, porque ele vê que os principais reservas diretos de Caleri e Luciano saíram, né? Mas quando entrava o Éder, não dava em nada, entendeu? E o Bustos teve muito pouco tempo, não dá nem pra variar. Então, assim, tipo, saiu nada, entendeu?
E entraram os jovens, e você vai ter o Juan aí tendo oportunidade da base. E vamos com o que tem, gente. Torcer pro Caleri não se machucar, nem o Luciano. O Caleri até que não se machuca muito, mas o Luciano tem uma tendência maior. Mas aí vai ter que ser com o Wellington Rato, Marcos Paulo e Pedrinho. É o jeito. É o jeito. Não tem saída. E prefiro esses a ter o David como opção, com todo respeito. E aí acredito que talvez na janela do meio do ano, dependendo da oportunidade junto ao Lucas Moura, quem sabe, né? Mas mantendo essa política de austeridade financeira, tá corretíssimo. Pensar agora no futuro do São Paulo. Mas assim, focar também no Campeonato Brasileiro, né? Não brincar de deixar de lado, porque vai ser super competitivo. O São Paulo tem que começar bem nessa competição. É uma competição que realmente me preocupa, porque o resto, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, as duas mata-mata, perdeu, tá fora, né? Não acontece nada. O Paulista, normalmente o São Paulo vai bem, deve pelo menos ir até as semis, acredito eu. Agora, o Campeonato Brasileiro é aquele campeonato que pode rebaixar, né, gente? Então tem que foco e força total no Campeonato Brasileiro. Agora entendo aí a satisfação do Arnaldo, do Birner, de muitos torcedores, né? A gente acredita aí no potencial dessa equipe. Torcer para o Rogério Ceni deixar de ser cabeça dura, né? E colocar os melhores, né? E não inventar também de querer bater de igual para igual com todos. As opções aí, você teve 6 tipos de times com diferentes tipos de esquema tático, e é possível se fazer. Agora você tem quantidade de zagueiro, tem quantidade de meio campista, e na frente você tem um número de atacantes aí. Talvez, quem sabe, na Copinha não apareça mais alguém. Lembrando que tem um Pedrinho na Copinha e outros mais. Então, assim, vejo que é correto, porque, assim, existe uma diretriz financeira, que era reduzir o número de salários, foi feito, saíram 11, 12, agora 12 com o Patrick. Se você sentir falta, vai sentir falta talvez do Patrick e do Luizão, porque o resto, meu amigo. E mesmo assim, com todo respeito, o Patrick não é esse cracaço todo, né? Não é um palhinha da vida, gente. Pelo amor de Deus, fez um ano bom. Na verdade, quase que depois do meio do ano, porque ele demorou demais para entrar em forma, né? E do jeito que terminou não foi legal. Aquele jogo que tira o pé, que tá insatisfeito, não dá. Jogador assim não dá. Que vá pro Atlético, quis sair do São Paulo por 100 mil reais a mais de diferença no salário. Então vai com Deus, entendeu? Nossa, Igor Gomes, era uma relação que já deu o que tinha que dar. Então, vida que segue para os dois lados. E o São Paulo vem com um time jovem, competitivo. E a gente espera com muita vontade. Tendo isso, não tenho o que reclamar. Vai ter vitórias, vão ter derrotas. Mas se manter o espírito, eu vou estar sempre junto com o nosso tricolor. Mas é isso. Esse é o São Paulo 2023. Eu não acredito que ocorrerão novas contratações. Acho que o pacote é esse aí mesmo. E meio do ano, acho que sim, o São Paulo ainda deve se movimentar na janela de transferência, principalmente dependendo da colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, da quantidade aí de lesões e possibilidade de saída, porque é a janela de transferência no meio do ano que é a mais aquecida. E a gente sabe que tem um nome que é bola da vez aí no mercado europeu, que é o Pablo Maia. Então por isso já chegou o Mendes, você tem o Neves, você tem o Luan, você tem o Thales Costa. Então assim, você já tem peças de reposição para uma possível saída do jogador. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí se movimentar no mercado da bola. Boas notícias, né? O Mendes deve estar aí. Capaz de você estar vendo o vídeo e ele já ter sido confirmado, oficializado no São Paulo, mas ele será oficializado. O Franco já está treinando, os demais já estão treinando. O São Paulo reduzindo bem essa folha de pagamento. E hoje, nesse sábado, vai fazer o primeiro treino aí junto ao Guarani, porque semana que vem teremos a estreia do São Paulo contra o Ituano, depois Ferroviária, depois Palmeiras. Então é o começo do Campeonato Paulista bem enjoado, mas São Paulo tem que já mostrar serviço. Lembrando aí que é mais de um mês de treinamento e o São Paulo só vai participar de outra competição em abril. Então assim, é o momento do São Paulo se acertar para esse ano. E sem desculpas, Rogério, o que você pediu está nas suas mãos, agora é com você. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Quer ficar ligado no São Paulo? Todo dia tem vídeo sobre o nosso curso, sobre as últimas notícias e novidades no canal, tá? Até como eu sempre digo, São Paulo não para. Então, meu amigo, a partir de agora, todo dia, o dia todo, teremos notícias, então teremos vídeos sobre o nosso amado tricolor paulista, tá ok? Saudações de cores, um ótimo sábado a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.